Sabemos que o sul do Brasil comporta três povos diferentes, é o povo Caigan, Xoclen e Guarani. Mas é comum encontrarmos um desses povos pelas cidades vendendo suas com pequenas coleções de artefatos de diferentes formatos e estéticas. Encontrarmos pelas ruas das cidades, principalmente nos grandes centros como Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, onde essas pessoas migram para fazer o comércio, então, a venda desses artefatos. Eu tive a oportunidade de acompanhar famílias que vivem dessa produção de artefatos na terra indígena, pertencentes à terra indígena Noai, no Rio Grande do Sul, e também na terra no centro-oeste do Paraná, nas terras indígenas Mococa e Queimadas, e também na terra indígena Condá, que recentemente tem vivido mais dessa comercialização. Mas essa comercialização de artefatos, ela se dá prioritariamente no presente justamente pela falta de outra forma de sobrevivência. Mas embora essas aldeias tenham espaço para plantio de soja, em algumas famílias inclusive plantam, o espaço ainda é reduzido para que essa comercialização aconteça, esse plantio do soja, o plantio do milho, do trigo, o que move a economia local. E na maioria dos casos, também na maioria das aldeias, nem há um interesse específico nesse tipo de produção, nesse tipo de plantio, pelo fato de eles acreditarem que esse plantio acaba com a própria natureza, né? Pelo uso, a obrigatoriedade de uso do agrotóxico, e por não terem recursos também possíveis para um acompanhamento adequado desse tipo de produção, né? Mas quando a gente começa a pensar na comercialização desses artefatos, a gente esbarra por dois grandes problemas. Com a redução das suas terras, com a redução da mata, com a falta de alimentos naturais, então eles se verem obrigados a comercializarem esse artefato. E aí entra uma primeira problemática, que é a falta hoje de matéria-prima, justamente pela redução da mata de onde eles tiram, né, essa matéria-prima. Como as próprias índias comentam, os próprios artesãos comentam que eles precisam viajar longe, por exemplo, até cerca de 5 ou 10 quilômetros para tirar o material. E quando eles migram para a cidade, nós temos uma outra problemática, que é o local para onde eles migram. Não há um local específico para que eles fiquem. Quer dizer, a cidade ela não está preparada, os centros urbanos eles não estão preparados para lidar com a chegada desses artesãos, que vêm das suas aldeias com cerca de aproximados 40 ou 60 artefatos, e geralmente levam os filhos juntos. E é comum a gente encontrar essas pessoas não tendo um lugar específico para que eles subvivam, para que eles possam se alojar pelo tempo que for preciso para vender esses artefatos. É comum encontrarmos essas pessoas em viadutos, debaixo de viadutos, embaixo de pontes, convivendo com moradores de ruas, dependentes químicos, né? Ou seja, à mercê de toda sorte que tem, sorte ou não, que a rua à noite pode oferecer. Tem alguém que ajuda, tem alguém que não, né? Tem um que gosta dos índios e tem outro que não, né? Então é isso aí que a gente tem que passar de tudo, né? Pra gente poder vender, né? E eu tô lidando só com meus artesanatos. Eu recebo um pouquinho de Bolsa Família, mas não dá nada. Tenho 3 rapazes para me poder comprar as coisas pra eles, né? Porque Bolsa Família só recebo só 116. Estou fazendo meu esforço também, né? Para poder dar alguma coisa para os meus filhos também. Porque eles precisam, né? Eles estudam. Agora esses piazadas não vão estudar com calçado velho, com chinelos, não podem estudar, eles querem ser calçado. Eles vê os outros calçando os tênis bom, eles já também querem ter o deles, né? Por isso estou fazendo de tudo, né, para conseguir dar as coisas para meus filhos. Pousando na rodoviária, atrás do meu negócio. Muitas vezes a gente quer dormir bem, a gente não durma bem, né? Porque tem bastante gente por aí que eu tenho medo também, né, tenho medo dos homens ali por aí, que eles sempre vivem ali na rodoviária, os maconheiros, né? Mas eu peço para Deus, né? Deus me cuida, né?
não é Devarde que tô aqui. Agora os brancos tiraram, os brancos já tiraram os terras dos índios. Tomou conta dos terras dos índios. Agora não temos nem peixe, nem caça não tem mais, né? É isso aí. A sorte a gente aprendemos, né? Fazer os artesanatos, se fosse nós não aprendia nada, o que nós estamos passando, né? A gente é visto como, assim, como lúgubre, como sujo, como assim, né? A gente fala assim, porque tem muitas pessoas brancas que tenta discriminar o índio, entendeu? Mas não é bem assim não. A gente vem para trabalhar, não para fazer bagunça, coisa assim, tá? Cada um de nós somos brasileiros, sim, mas não discrimine o próprio brasileiro, que é a terra-nação, é daqui que sai o índio brasileiro, que nós somos brasileiros, que ocupamos esse espaço. Eu sou o Lucas, eu tenho uma loja de artesanato aqui no Largo da Ordem, em Curitiba, e tem aqui alguns materiais indígenas para vender. A gente trabalha com esse material primeiro porque faz parte da cultura paranaense, né? Da cultura humana. Eu tenho uma frase que fala assim: penso, logo viro índio. Então acho que a gente tem muita coisa que aprender com os povos tribais, em vez de ficar com preconceito tolo, né? Daí esses artesanatos, né? Eu não sei fazer também, só as mulheres que fazem, né? Daí a gente busca taquara, né? A gente busca no mato, né? Taquara. Daí as mulheres rapam, né? Daí eles que fazem esses balai para vender na cidade grande, né? Porque cidade não é perigoso também, mas tem que arriscar mesmo. A gente precisa pensar que quando encontramos um índio fora da aldeia, esses artefatos fazem parte da vida deles e da cultura deles. São parte de um saber tradicional de um etno saber herdado de geração a geração conforme o tempo. Anh đuôi chủ sơi phải hết phèn thì có xịt nữa có xịt anh tất hết căng về đây cái mông nhá coi do tụi này căng rồi muốn sinh viên hết cái mà suy nữa anh đã pin ta cái đó xin nuôi này anh đã kusung sung có mình đã thì non có mình đã kusung phèn thì cái Tawin. Bag na mga. As outras pessoas já têm medo desse água corrente, né? Ele copo dele, ele copo dele ninguém não dá. A mãe falou que nós chegamos já aqui na taquara, né, para nós colher elas, né, para fazer balai. Porque eu tenho o meu pai e meu esposo, né, cortando, porque tem que ser os homens, né, para tirar para mim essa taquara, porque a gente mulher já tem pouca força, né, aí eles vão ajudar nós, né, porque tem que se ajudar, né, para render o serviço, né, para nós. Daí tem a taquara é boa, né, para fazer balai. Agora já estamos no mato cortando para levar para casa, né? Com esses aqui já falta ainda de instalar para fazer balaio, né? Esperar murchar tudo, né? Tem que esperar uns 2, 3 dias.
deixa murchar e fica mais... Que luxo! Tá um luxo. Para além da comercialização desses artefatos, a confecção hoje desses artefatos, dessa cultura, de parte dessa cultura material indígena, existem traços muito simbólicos e muito importantes que precisam ser analisados. Não se trata apenas de uma produção voltada para o comércio. Ao contrário disso, essa produção ela existe para uso, ela existe também para uso interno na aldeia e principalmente na coleção, na confecção de artefatos que são utilizados para o uso em rituais. A cultura Kaigangue em si, ela é dividida, pensando na cultura Kaigangue, ela é subdividida em duas metades isogâmicas, que são as metades Kamé e Kairu. Fazem referência ao mito de origem do povo Kaigangue. A metade Kamé é representada pelos motivos abertos e representa a lua. A metade Kairu, ela é representada pelos motivos fechados e representa o sol. Segundo a mitologia da origem do povo Kaigangue, se diz que esses irmãos eles saíram do centro da terra e um saiu à noite e enxergou a lua e o outro saiu durante o dia e enxergou os raios do sol. Foi a primeira coisa que ficou, então eles pintaram esses motivos em seus corpos. Eu tenho aqui uma pulseira que ele é feito tudo de palha, né? É casca de cipó e criciúma e tem uma taquara por dentro. Os nossos antepassados, eles usavam mais para marcas, né? Por exemplo, aqui tem mais ou menos tipo marca redonda, mas não é bem marca redonda. Daí você usa, daí a pessoa vê que a marca é aquela pessoa lá. Então, por exemplo, o Kamé e o Kairu com Kairu não pode, né, se juntar, namorar ou casar, né? Então, esse aqui é significado na época que ele é muito respeitado, essa pulseira aqui, né? Ele é muito respeitado por causa que o Kamé usa e o Kairu usa, para ver que eles são parentes ou não é parente. Mas existem relações também, é possível pensar nas relações que são estabelecidas a partir desses artefatos. Como os mais velhos contam, para além do material que é confeccionado, para além da aprendizagem da cultura tradicional, segundo os velhos, tudo tem um espírito. Quando você chega, a mata tem o espírito do mato. E quando tu vai até a mata, você precisa pedir permissão para ela, para o espírito do mato, para retirar o que foi buscar ali, para o seu sustento em si. Segundo os mais velhos contam que casamentos são marcados, são pensados, são tratados no momento em que se está confeccionando essa cestaria. Por exemplo, se uma mãe está confeccionando uma cestaria e a outra mãe também, e há um interesse dos filhos, os filhos já estão namorando, por exemplo, elas trocam artefatos, elas trocam o cesto que cada uma está fazendo como forma de selar essa união. Quer dizer, a união, o casamento em si, ele é a cestaria, o objeto, a partir dos objetos, antes do casamento, antes da união formal, da grande festa que acontece do casamento dentro da aldeia, antes disso, houve essa troca dos objetos. É necessário que essa troca de objetos aconteça para que, quer dizer, o casamento já foi selado antes, né? Mas quais as diferenças básicas que a gente consegue perceber nessa produção de material que é feito para uso interno e feito para comercialização? A pessoa que pertence, por exemplo, à metade Kamé, produzirá artefatos com os motivos. Esse artefato vai apresentar só os motivos a qual aquela pessoa pertence, a qual metade aquela pessoa pertence. Essa é uma das principais características. E o material que é feito, o artesanato que é feito para venda, o artesão ele não tem essa preocupação em representar apenas a sua metade. Ele representa parte da sua cultura como um todo.
E o material que é feito para venda, ele se adapta às necessidades de quem vai receber esse material. A produção desse material para o outro é feita com base na expectativa, numa expectativa de venda para o outro, que mais agrade esse outro. Aí, e esse material é bastante colorido, segundo os velhos, eles dizem, segundo as artesãs, os artesãos desses artefatos, eles querem representar também a fauna, a flora e a fauna, mas não há uma necessidade extrema de fazer só de colocar só a sua metade, só os traços da sua metade naquele artefato. Mas quando esses artefatos, se por acaso a família ela foi para a aldeia, para fora da aldeia, para os grandes centros, para o centro urbano, fazer sua venda e ela não pôde fazer, não vendeu todos os artefatos, quando chega na aldeia, a primeira atitude a ser tomada é a queima desses artefatos. Porque, segundo a lógica Kaigang, os espíritos, eles visitam as aldeias de tempos em tempos. Os espíritos dos ancestrais, os espíritos do Kamé e do Kairu que vivem no centro da Terra, no mundo dos espíritos, eles visitam de tempos em tempos as aldeias e o lugar no qual eles vão se sentir acolhidos na aldeia, principalmente, é nesses artefatos. Então o artefato não pode estar... E aí a necessidade de que a pessoa que fabricou, ela represente, é quase como o artefato que é feito dentro da aldeia, ele é quase como se fosse uma entidade, ele é quase que uma pessoa, ele representa literalmente a pessoa que o fez. Já o material que é feito para fora da aldeia, ele não representa necessariamente a pessoa que o fez. Ele representa uma prática, ele representa uma adaptação. Aquilo que o outro quer. Porém, e essas são grandes diferenças vistas nessa produção de cestaria hoje. Munde kan ge ngwa non ipan ni ha non ga ngwa non ga agua mun ha non ga tindo ta ne tanne je ga kron puto de kan ge te non ga munde ke gam do dai ki wi na Kita film ke to